Sejam bem-vindos, maravilhosos que tenham peixes no mapa astral, signo do elemento água. Hoje eu trago para vocês revelações fortes e rápidas que se darão brevemente na vida de cada um, em aproximadamente até 15 dias, a partir do momento que este vídeo chegar até vocês. É importante que vocês estejam atentos aos conselhos, alertas e direcionamentos, porque as benesses a gente recebe e pronto, estamos felizes, gratos, seguimos adiante. Mas os alertas existem justamente para que vocês se preparem para lidar com toda e qualquer situação. Muitas vezes um alerta evita que algo ruim aconteça ou evita que algo ruim tenha consequências piores por conta de algumas atitudes que às vezes a gente tem e que não são as melhores. Então, quando uma leitura é mais alertativa, não é porque a gente gosta de desgraça, como esses programas que passam na televisão, que fazem uma filtragem de todas as desgraças diárias. A gente quer orientá-los a respeito de situações que precisam ser observadas. Mas, de toda forma, meus amores, vamos às previsões, senão ao invés de rápidas, elas serão catalogadas como lentas, tá bom? O que acontece aqui na revelação de número 1, brincadeiras à parte? Eu vejo situações que vão envolver crianças, não necessariamente crianças piscianas, talvez até sejam, mas podem não ser. Crianças que sejam filhos, netos, sobrinhos de piscianos. Na primeira situação, eu tenho uma criança que vai apresentar alguma condição, como é que eu posso falar? Não sei se chega a ser um problema de saúde, mas alguma condição. Vamos lá, meus amores. Na revelação de número 1, eu tenho situações envolvendo crianças. Podem ser piscianas ou filhos, netos, irmãos e sobrinhos de demais pessoas que tenham peixes no mapa astral. Vocês vão descobrir que essa criança tem uma condição, não sei se chega a ser um problema de saúde, mas da qual vocês não aceitam. Eu não sei se de repente essa criança encontra-se no espectro autista, se é uma criança que tem, por exemplo, TDAH, hiperativismo, de repente ela tem alguma dificuldade, déficit de aprendizagem. Não sei se é uma criança que pode ter uma visão um pouco penalizada ou uma audição que se perdeu ou que vem se perdendo. Enfim, existem algumas condições aqui, não sei se são de nascença, se são degenerativas, se foram adquiridas no momento da gestação. Eu citei alguns exemplos, mas podem não ser estes. Pode ser uma criança que tenha um problema autoimune, de repente essa criança nasceu com síndrome de Down. Existem várias situações. Só que eu vejo que os familiares não aceitam. Mas não tem o que aceitar ou não. A criança é assim e ponto. Ela nasceu com esta condição ou com este problema de saúde. Não tem o que vocês possam fazer para reverter a situação. Imagina que aqui a gente tem uma criança que nasceu com síndrome de Down ou até mesmo com uma condição autoimune, uma doença autoimune. Não tem como corrigir. Aquilo vai permanecer. Ah, mas o meu filho não tem hiperativismo. Outras crianças podem ter, o meu não. Isso não vai tirar a criança daquela condição. Então, os pais, os avós precisam entender que esta criança veio ao mundo em uma condição diferente da que foi esperada e agora cabe a vocês darem guarida, apoio, amor e o tratamento necessário. Pode ser um tratamento médico, pode ser uma escola especial, não sei, tratamento psicológico, neuropediátrico, não sei, a depender da condição. Pode ser que haja um desalinho psiquiátrico que até mesmo faça com que essa criança tenha que tomar uma medicação. Eu tô vendo a situação superficialmente. Agora, não adianta tapar o sol com a peneira, não querer aceitar ou querer transmutar de alguma maneira impossível de trazer uma transmutação. Vocês precisam lidar de uma maneira mais madura com esta questão aqui, mesmo que seja trabalhoso. Até porque uma criança especial tende a dar mais trabalho, vai carecer de ajuda médica, psicológica, fonoaudiológica,
pedagógica, talvez psiquiátrica, talvez neurológica. Quando a gente engravida, a gente conta com estes riscos. O desaceite, seja por parte de vocês, dos pais, dos avós, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar na evolução desta alminha que veio ao mundo nesta condição por algum desígnio da espiritualidade, tá? Fingir que não está vendo a situação também não vai ajudar. Eu já vi casos, inclusive quando eu fui professora e coordenadora pedagógica, onde a gente chama os pais, pontua que tem alguma coisa que precisa ser melhor observada, um déficit de aprendizagem, um comportamento desalinhado, e os pais faltam matar a gente porque não aceitam. E ajuda a criança como mesmo? Então é importante que vocês priorizem as necessidades desta criança especial ou dessa criança que por algum motivo tem uma doença degenerativa, autoimune, que carece de um tratamento específico para que todos possam evoluir. É a primeira situação. Eu espero que vocês compreendam. Eu não estou enxergando exatamente os fatos. Se eu falei alguma coisa inadequada referente a um problema de saúde ou uma condição, eu peço desculpas. Em uma previsão generalizada que pega a energia de geral no Brasil e no exterior, fica difícil parametrizar exatamente o que está acontecendo, tá? Mas o importante é que haja o aceite da condição física, emocional, psiquiátrica, neurológica da criança, para que vocês possam ajudá-la a evoluir dentro do que for possível naquela condição, tá? Obviamente que se uma criança nasce cega, ela vai ter que ser alfabetizada em braille. Ela não vai conseguir ler um livro que uma criança não cega leria. É uma coisa óbvia. Da mesma forma que uma criança que nasceu surda ou que tenha audição prejudicada por N motivos vai ter que aprender Libras. Enfim, a gente tem que lidar com a situação de modo com que a criança evolua naquela condição. Não adianta eu não querer que o meu filho não enxergue ou não aceitar que meu filho nasceu surdo, simplesmente porque eu acho que aquilo não é bom, que aquilo vai trazer sofrimento para ele, para a família. É a espiritualidade quem decide. E quando a gente opta por uma gravidez, a gente assume esse tipo de risco, né? Então a gente precisa aprender a amadurecer, por mais difícil que a situação seja. Lembrando que aqui eu tenho o desaceite de alguém e isso não está ajudando em nada. Por isso a espiritualidade vem pontuando. A gente tem uma segunda situação que envolve criança, muito parecida com esse exemplo que eu dei, que eu já experienciei no passado. Eu vejo alguém sendo convocado pela escola da criança e recebendo talvez um puxão de orelha, vamos dizer assim, por conta de atitudes inadequadas que a criança vem tomando. E aí eu vejo vocês realmente subindo nas tamancas, querendo defender o filho ou a filha. Gente, defender do quê? Se a criança está tendo uma postura inapropriada e isso foi comunicado a vocês, o que precisa se corrigir aqui é o comportamento inadequado e não a pessoa que pontua. Hoje a gente tem uma falta de controle muito grande dos familiares com relação às atitudes infantis. As pessoas confundem amor, amizade, acolhimento com comportamentos inadequados. E a gente tem algumas crianças que, pelo amor de Deus, só Jesus para ter misericórdia. Aí acontece o que eu falei, o professor vai pontuar, nossa, os pais ficam enfurecidos da Silva. Vocês precisam entender que se essa criança não for educada a tempo, ela vai se tornar um furacão contra a própria família mais adiante. Sabe-se lá Deus o que mais poderá fazer. Então tenham a humildade de entender que vocês estão falhando e que esse educador pode ser o pastor da igreja, a professora da escola, enfim, de repente até mesmo um parente, um tio, um primo, quer o bem da criança. E não tem nada a ver com pegar no pé, com preconceito, não, porque o meu filho, a minha filha não pode ser tratado dessa maneira. É importante que vocês amadureçam antes de tentarem educar os filhos
A gente tem que ter a maturidade necessária para que isso aconteça, tá? Eu tô vendo alguém aqui que é capaz de culpar os outros, porque o filho, a filha não tem freio, não tem limites. Às vezes é uma criança insuportável que ninguém consegue conviver. E essa pessoa está fazendo o favor de alertar vocês que a criança precisa ser mais educada, precisa ser controlada, precisa de disciplinas, de limite, e vocês ainda estão achando ruim. Deus que me perdoe falar isso. Depois cresce uma pessoa inconvivível, quem vai derramar lágrimas são vocês mesmos, tá bom? Então a espiritualidade vem pontuando essas duas situações que envolvem pais ou familiares que estão pecando feio na educação dos seus filhos. Sejam esses crianças especiais, sejam crianças que não necessariamente têm uma condição específica, mas que de toda forma estão precisando aí de um pouco mais de disciplina, de educação, entender que nem tudo na vida é a festa no parquinho, tá bom? Eu até me excedi um pouco nestas previsões porque são mais complexas do que de costume. Olha, na revelação de número 2 é assim, eu vejo vocês dando guarida, eu vejo vocês acolhendo alguém, não sei se um familiar ou um amigo, que está precisando muito de ajuda. E são vocês quem vão conceder esse suporte. Pode ter a ver com pessoas idosas, pessoas adoecidas, de repente familiares, amigos que são menores de idade e que precisam da guarida de alguém mais velho. Talvez os pais estejam ausentes. Não sei se de repente trata-se de um menor abandonado, de uma criança cujos pais faleceram, que vai para um orfanato, e eu vejo vocês dando esse tipo de guarida. De repente são os netos de vocês que precisam ser custodiados pelos avós, haja vista que às vezes os pais não têm responsabilidade. Enfim, são situações que acontecem. Então eu vejo vocês acolhendo uma pessoa. Talvez essa pessoa nem tenha sido muito legal com vocês no passado, mas vocês vão acolher mesmo assim. Isso significa que vocês estão em constante evolução. Vocês aprenderam a perdoar, vocês entendem que o bem reverbera em bem, que o ódio não leva ninguém a lugar algum, e isso vai fazer com que uma vibe muito positiva recaia sobre vocês e sobre a pessoa que será ajudada também. Eita lele, eita lalá. Revelação de número 3 é um grande alerta. Ela fala sobre alguém que findou um relacionamento recentemente. Na verdade, não findou, teve um relacionamento findado. Então, a pessoa aqui foi colocada em stand-by, teve uma relação terminada. Só que a pessoa não aceita. E a pessoa não suporta a solteirice. Não quer viver em solitude jamais, não gosta de estar solteira ou sendo um homem solteiro. E por conta do desespero, essa pessoa vai sair literalmente caçando um novo relacionamento. O que ela vai conseguir com isso? Caçar uma sarna. Ela vai se conectar a alguém que ou já é comprometido, comprometida, ou tem um caráter péssimo. E o desespero vai fazer com que essa conexão aconteça, trazendo prejuízos emocionais gigantescos à vida de peixes. Gente, eu sempre falo nos canais e falo para os meus clientes, desespero nunca levou ninguém a lugar algum. Ainda mais desespero amoroso, porque amor é uma coisa que a gente não cria, a gente não produz na farmácia, num laboratório, no quintal da casa, na garagem. Ele precisa acontecer. E aí vocês se desesperam, vocês se tornam vulneráveis, vocês aceitam chaves de cadeia na vida de vocês, muitas vezes até maltratando vocês, cuspindo na cara, agindo com agressividade, humilhando, traindo. Para que isso? Meus amores, busquem guarida psicológica, não é nenhum problema pagar por sessões de terapia quando a gente não tem amor próprio, quando a gente não tem autoestima. Existem relações que terminam de forma traumática, eu concordo com isso, eu entendo. Agora, nem por isso vocês precisam se sabotar. Então quer dizer que porque meu marido me traiu, me abandonou, eu vou encontrar o primeiro desgraçado ali na esquina, que vai transformar a minha vida em um inferno maior, que pode me agredir, me humilhar, tomar o meu dinheiro, me trair com Deus e todo mundo, expor nudes meu em redes sociais, por conta de desespero, porque o meu marido agiu mal comigo, eu me desgraço. A gente precisa aprender a se acolher e não a se desgraçar.
E aqui eu tô vendo bem isso. Uma pessoa que de fato passou por um trauma, ao invés de buscar guarida na psicologia, talvez até buscar apoio espiritual em uma instituição, vai se envolver com o primeiro podre ou com a primeira podre que lhe cruza a esquina, para trazer desgraça para a vida. Aí é muito tiro no pé, né? A gente tem que ter o discernimento de entender as nossas fragilidades. Se eu tenho um problema com depressão, com ansiedade, eu preciso de um psiquiatra para ministrar uma medicação que me faça ter mais equilíbrio. Eu não posso buscar guarida em drogas, por exemplo, em cigarro, bebida, porque aquilo dá prazer. A gente tem que ter o bom senso de entender que cada coisa precisa ser resolvida pelo profissional concernente. Ah, eu estou sozinha, eu não lido bem com a solidão. Psicólogo. De repente, um grupo que promove a caridade, que promove acolhimento a pessoas e pets que estão em situação de rua. De repente, a convivência com um grupo que pratica uma religião, uma fé, me dá esse acolhimento. Não, eu vou me envolver com quem não presta para trazer mais desgraça para minha vida. Tem gente que até não tem noção, faz isso sem perceber, mas é importante a partir dos 18 anos que a pessoa busque o amadurecimento. Não dá para eu, com 42 anos, querer agir como quando eu tinha 16. O tiro no pé é maior ainda. Então a espiritualidade vem pedindo para que vocês se prezem mais, vocês não se encontraram no lixo para aceitarem esse tipo de situação, tá? Bem alertativa aqui. E a revelação de número 4 é mais alertativa ainda. Meu Deus do céu. Eu vejo que vocês vão conhecer uma pessoa, ou já conheceram. Existe uma chance grande desse contato ter iniciado através de meios eletrônicos. Eu vejo um homem que pode ser loiro, ou de repente ser branco de cabelos castanhos claros, olhos claros também. No caso de ser um homem negro, ele também há de ter uma ascendência europeia. Então, embora seja um negro, a pele é muito clara, mas é um afrodescendente. Então, a gente tem caucasianos loiros ou alourados e temos afrodescendentes que também tenham traços europeus. Essa pessoa vai trazer uma grande instabilidade à vida de vocês. Eu não sei se essa instabilidade diz respeito à pessoa não saber o que quer da vida, se quer ou não ter uma relação, se quer ou não pactuar um namoro. Talvez essa pessoa só esteja de curtição. Talvez essa pessoa esteja de alguma forma se valendo de meios eletrônicos para aplicar algum tipo de golpe. Essa instabilidade pode ser financeira, tá? De repente, esse homem tem um ego muito inflado, principalmente se for um homem muito bonito, pode ser um homem hétero ou um homem gay, e que por conta disso se acha no direito de maltratar, de humilhar vocês. Pode ser um hétero top, que constantemente faz colocações babacas, fazendo vocês se sentirem desmerecidas. Enfim, gente, aqui a espiritualidade vem dizendo que a presença dessa pessoa na vida de vocês não vai agregar nada. Muito pelo contrário, vai trazer prejuízos e desalinhos. Mas talvez vocês não percebam isso. E vocês insistam na relação. Existe uma possibilidade de vocês quererem apresentar este homem para outras pessoas. Tomem cuidado. Às vezes vocês estão levando um golpista ao encontro de pessoas queridas, de familiares, colegas de trabalho. E essa pessoa vai passar a aplicar golpes em geral. Eu não sei qual é a situação exata aqui. Eu só sei que essa pessoa se vale da aparência, talvez das roupas que usa, para desmerecer os outros ou para aplicar golpes. Então é uma pessoa tóxica. Mas às vezes ele pode usar essa toxicidade para tirar alguma vantagem, principalmente de pessoas vulneráveis emocionalmente, tá? Então é uma situação bem complexa aqui. Talvez essa pessoa se valha de uma boa aparência para aplicar golpes financeiros, para captar recursos que nunca serão investidos em nada, exceto nos seus ternos de grife. Então é uma situação que carece de cuidados, seja no âmbito afetivo, seja pelo fato de ser uma pessoa pilantra, mas com uma aparência muito bela. Literalmente, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, tá? Outra coisa, existem quadrilhas especializadas em aplicar golpes
pela internet, principalmente golpes afetivos. E dentre esses quadrilheiros, a gente pode ter aí um gatão com uma aparência maravilhosa, que se vale disso para pegar pessoas vulneráveis. Como a gente tem um homem, talvez ele queira ir atrás de mulheres ou de rapazes homoafetivos que também são vulneráveis. As mulheres homoafetivas estão isentas dessa previsão, exceto se esse homem se apresentar como um agente de negócios, um coach, um solucionador, alguém que capta investimentos, pode ser que ele aplique esse tipo de golpe. Então, todo cuidado é pouco, meus amores, não se deixem levar por aparência. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece belo de fato é. Então, a gente tem uma previsão hiper alertativa em vários aspectos, exceto na revelação de número 2, e a espiritualidade com certeza já o está alertando para que vocês se acautelem frente a todas essas situações. Tá bom, meus amores?